Nos próximos 100 a 200 anos, a humanidade poderia se tornar uma civilização de tipo 1 na escala de Kardashev. Vamos explorar 15 previsões de como esse futuro poderia ser. A humanidade poderia aproveitar toda a energia da Terra. A escala de Kardashev mede o avanço tecnológico de uma civilização com base na quantidade de energia que ela é capaz de usar. Uma civilização do tipo 1 é capaz de aproveitar toda a energia que seu planeta natal e estrela vizinha podem oferecer. Para a humanidade atingir esse nível significaria uma transformação nunca vista antes. A total maestria energética seria a marca registrada de tal civilização. Todas as formas concebíveis de energia, desde as marés rítmicas dos oceanos até o intenso calor emanado do núcleo da Terra, seriam exploradas e utilizadas. Essa transformação na produção energética encerraria nossa dependência de combustíveis fósseis. Alternativamente, fontes de energia limpas e renováveis prevaleceriam, retratando um mundo com céus límpidos e ar puro. A paisagem desta terra avançada seria pontilhada com vastos conjuntos de painéis solares, altíssimas turbinas eólicas, extensas barragens hidrelétricas e usinas geotérmicas, aproveitando em uníssono a energia natural do planeta. Tecnologias de ponta como reatores de fusão e antimatéria estariam na vanguarda, produzindo saídas de energia anteriormente consideradas coisa de ficção científica. Mas essa dominação energética não estaria confinada à superfície da Terra. Uma extensa rede de navios captadores de energia orbita a Terra, posicionados para interceptar cada fóton de luz solar refletido pelo planeta. Esses navios, atuando como nós, formariam uma colossal teia envolvendo a Terra, criando um escudo invisível que absorveria a radiação solar de todos os ângulos possíveis. Este escudo, além de capturar energia, teria uma função adicional. Ele atuaria como regulador do clima da Terra. Ajustando o escudo em pontos estratégicos, a humanidade teria a capacidade inédita de controlar o clima do planeta. A chuva não mais dependeria dos caprichos da natureza. Ela poderia ser convocada à vontade. Da mesma forma, fenômenos climáticos potencialmente devastadores, como furacões e tornados, poderiam ser mitigados ou até mesmo prevenidos à medida que entramos nesta nova era. Ainda maiores oportunidades nos aguardam no horizonte. O próximo passo lógico seria alcançar a própria fonte de nossa energia vital, o Sol. Planos para a construção de um enxame de Dyson, uma enorme matriz de coletores solares orbitando o Sol, provavelmente estariam em andamento. Este ambicioso empreendimento significaria a intenção da humanidade de fazer a transição para uma civilização de tipo 2, marcando nossa ascensão na ordem cósmica. Certifique-se de ficar até o final, porque este vídeo vai se aprofundar em AIs superinteligentes, controlando governos e corporações, humanos habitando o sistema solar, cidades inteligentes ultra-avançadas, ciborgues humanos, campos de força e muito mais. 2. Poderíamos nos tornar uma sociedade pós-escassez. Neste novo mundo, limitações e escassezes que uma vez definiram a existência humana poderiam ser superadas por maravilhas tecnológicas. Imagine um mundo onde cada casa possui uma máquina replicadora de última geração, capaz de construir qualquer item desejado, átomo por átomo. Precisa de um novo móvel, gadget ou até mesmo uma obra de arte? Basta inserir o design e o replicador o criará à perfeição, eliminando a necessidade de cadeias tradicionais de fabricação e distribuição. Além desses replicadores, haveria as nanofábricas, instalações especializadas capazes de montar produtos com precisão atômica. Essa construção meticulosa garante não apenas a mais alta qualidade dos produtos, mas também permite uma personalização incomparável, adaptando os produtos às necessidades e desejos individuais. A produção e consumo de alimentos poderiam passar por uma transformação revolucionária. Fazendas verticais, com a altura de arranha-céus, poderiam utilizar tecnologias agrícolas avançadas para produzir safras abundantes. Organismos geneticamente modificados poderiam ser adaptados para prosperar em diversos ambientes, enquanto carnes cultivadas em laboratório poderiam suprir nossas necessidades dietéticas sem as preocupações éticas e ambientais da pecuária tradicional. Com o advento das nanofábricas, o sonho de acabar com a fome mundial pode se tornar realidade. Com a produção eficiente e abundante de alimentos, a água deixaria de ser um recurso escasso. Poderíamos converter grandes volumes de água do mar em água potável, graças a recursos energéticos quase infinitos.
Isso garantiria que cada indivíduo, não importa onde resida, tenha acesso à água potável, limpa e segura, marcando o fim da escassez de água. Em tal mundo, os conflitos e guerras milenares impulsionados pela competição por recursos poderiam se tornar coisa do passado. Quando é possível criar quase tudo no nível atômico, a própria noção de escassez de recursos se torna desnecessária. A paisagem geopolítica mudaria, com as nações não mais disputando o controle sobre recursos finitos. Nesta sociedade pós-escassez, até o lixo seria aproveitado. Tecnologias avançadas de reciclagem poderiam reutilizar quase todos os materiais descartados, convertendo-os em energia ou outros produtos úteis. Isso anunciaria o amanhecer de uma sociedade quase sem desperdício, onde cada subproduto é eficientemente reutilizado ou reaproveitado, garantindo uma coexistência sustentável e harmoniosa com nosso planeta. Inteligência artificial e superinteligentes poderiam controlar governos e corporações, as estruturas de governança com as quais estamos familiarizados hoje, marcadas por decisões humanas e burocracia, poderiam ser transformadas. Imagine governos inteiros supervisionados por inteligência artificial e superinteligentes conscientes, tomando decisões baseadas em vastas quantidades de dados, algoritmos preditivos e uma compreensão das necessidades da sociedade que supera a compreensão humana. Entidades de inteligência artificial poderiam gerenciar recursos, implementar políticas e garantir o bem-estar social, com uma eficiência e previsão nunca antes alcançadas por administrações humanas. As cidades podem evoluir para entidades totalmente automatizadas, com todos os aspectos, desde o gerenciamento de tráfego até os serviços públicos, controlados pela inteligência artificial. É possível que IAs poderosas possam até controlar as maiores megacorporações do mundo em indústrias de exploração espacial, nanotecnologia, materiais exóticos e mais. No entanto, com tais capacidades profundas, vem o potencial para a disrupção. O surgimento de IAs conscientes pode desafiar nosso entendimento das dinâmicas de poder. Os humanos se sentiriam confortáveis em ceder o controle para entidades capazes de pensar, decidir e possivelmente ter desejos próprios? As implicações éticas seriam vastas e complexas. Reconhecendo os riscos potenciais, é concebível que regulamentações globais possam ser implementadas para limitar o desenvolvimento de IAs além de um certo limite de inteligência. Tais leis visariam prevenir a criação de IAs que poderiam, intencionalmente ou não, causar danos ou desestabilizar estruturas sociais. O medo seria que uma inteligência artificial não controlada, trilhões de vezes mais inteligente que todos os humanos, tomasse decisões prejudiciais à humanidade e ao planeta. Número 4. Humanos geneticamente melhorados e ciborgues podem estar em todo lugar. Uma das características mais marcantes de uma civilização tipo 1 seria a extensão significativa da vida humana. Não seria incomum encontrar indivíduos que celebraram mais de 2 séculos de vida, um testemunho das maravilhas dos avanços médicos e genéticos. As fronteiras entre homem e máquina poderiam se confundir a tal ponto que muitos indivíduos poderiam ser mais máquina do que humano. Essa fusão de biologia e tecnologia redefiniria a própria essência da humanidade. Ao caminhar por uma rua movimentada, seria comum ver indivíduos com membros robóticos, integrados perfeitamente aos seus corpos. Essas melhorias, mais do que meras substituições para membros perdidos, ofereceriam capacidades aumentadas, talvez permitindo que indivíduos realizassem proezas de força, agilidade e precisão que seriam impossíveis para um humano médio. No futuro, órgãos sintéticos podem substituir corações, olhos, pulmões e intestinos. Nanobots poderiam patrulhar nossa corrente sanguínea, identificando e prevenindo doenças em tempo real. Além disso, transferir a consciência humana para corpos robóticos e sintéticos avançados poderia nos libertar das limitações de nossa forma natural. Número 5. Metade do nosso sistema solar poderia ser habitada por humanos. Na era de uma civilização de tipo 1, o alcance da humanidade poderia se estender muito além dos limites de nosso planeta natal, com nossa influência e presença permeando quase metade do sistema solar. Métodos de propulsão avançados, alguns dos quais podem estar além de nossa compreensão atual, estariam no coração dessa expansão. Naves espaciais movidas por fusão nuclear e antimatéria, ou até mesmo fontes de energia mais exóticas conceituadas por IAs superinteligentes, cruzariam a vasta extensão do espaço, tornando a viagem interplanetária tão rotineira quanto um voo transcontinental hoje.
Um dos avanços mais revolucionários poderia ser a capacidade de carregar a consciência humana em feixes de laser. Esses feixes, direcionados a avatares robóticos estacionados em corpos celestes, como a Lua ou planetas distantes, permitiriam aos humanos experimentar a vida nesses mundos sem viajar fisicamente até lá. A Lua, vizinha celestial mais próxima da Terra, pode surgir como a joia da coroa dos esforços de colonização humana com sua proximidade, oferecendo vantagens logísticas. Ela poderia estar repleta de milhões de residentes permanentes, tornando-a a colônia espacial mais populosa. Marte, com suas vastas paisagens, poderia ser transformado em um centro agitado de atividade humana, cidades expansivas, interligadas por uma rede ferroviária automatizada de última geração. Ao mesmo tempo, projetos ambiciosos de terraformação em Marte e Vênus estariam a todo vapor, pontuando suas superfícies, remodelando suas atmosferas e climas para torná-los mais propícios à habitação humana. O cinturão de asteroides seria não só uma fronteira para exploração, mas também uma mina de ouro de oportunidades econômicas. Milhares de asteroides ricos em minerais preciosos poderiam ser minerados simultaneamente. Tecnologias avançadas de nanotecnologia garantiriam que cada átomo desses corpos celestes seja utilizado, levando à geração de riqueza sem precedentes. Os mais massivos desses asteroides, às vezes referidos como planetas menores, passariam por uma metamorfose. Seus amplos interiores seriam convertidos em grandes usinas de energia, centros de pesquisa avançados e até mesmo colônias humanas. Além do cinturão de asteroides, os esforços humanos poderiam prosseguir. Ceres, o maior planeta menor no cinturão de asteroides, pode abrigar assentamentos. Estações espaciais flutuariam tranquilamente próximas ao cinturão de asteroides, sendo pontos de passagem para viajantes e comerciantes. Os gigantes gasosos Júpiter e Saturno também seriam afetados. Equipes de pesquisadores humanos, acompanhados por robôs sencientes, poderiam estabelecer bases em suas proximidades, preparando o terreno para futuros esforços de colonização em luas como Titan e montando estações de pesquisa e hotéis de luxo no espaço. Nossa ambição não se limitaria ao sistema solar. Sistemas de propulsão avançados enviariam sondas rapidamente para sistemas estelares distantes. Essas sondas, com sensores sofisticados, transmitiriam uma riqueza de dados, nos oferecendo vislumbres de planetas e luas, orbitando outras estrelas, alimentando nossa insaciável curiosidade e impulso exploratório. Número 6. Cidades inteligentes ultra-avançadas poderiam ser construídas. A paisagem arquitetônica dessas cidades seria fascinante. Os edifícios, não mais estruturas estáticas, poderiam se transformar e mudar suas aparências externas, graças às superfícies feitas de matéria programável. Essa natureza dinâmica permitiria adaptabilidade e variedade estética, garantindo a constante evolução da paisagem urbana. Contribuindo para o espetáculo visual, anúncios holográficos 3D seriam uma visão onipresente, trazendo produtos e serviços à vida da maneira mais vívida imaginável. Os céus dessas cidades seriam pontilhados por carros voadores, navegando por caminhos definidos e seguindo horários de voo para garantir segurança e evitar colisões. Junto com esses veículos voadores, as estradas seriam agraciadas por carros flutuantes, deslizando silenciosamente sobre almofadas de magnetismo, possível pelos pavimentos supercondutores à temperatura ambiente. A eletricidade fluiria sem problemas, transmitida sem fio de um prédio para outro, eliminando a necessidade de cabos e fios volumosos. Essa rede invisível seria sustentada por uma intrincada teia de câmeras e sensores onipresentes e vigilantes. Esses dispositivos rastreariam cada passo, movimento e expressão facial de cada pessoa, identificando-os na hora. Mais surpreendente ainda, eles poderiam monitorar estados biológicos internos, como atividade neural e pulso, revelando intenções imediatas de uma pessoa. Garantindo segurança e ordem, policiais androides estariam sempre de prontidão. Em momentos de necessidade, esses executores robóticos pareceriam emergir do chão, um espetáculo tornado possível pelo uso inovador de matéria programável e nanobots incorporados na infraestrutura da cidade. A agitação dos centros, antes marcada por multidões de pessoas e carros, agora poderia ser dominada por robôs trabalhadores realizando tarefas eficientemente. A infraestrutura dessa cidade seria projetada para durar e ser limpa. As superfícies dos edifícios, janelas e telhados repeliriam sujeira, bactérias, chuva e grafite.
Qualquer dano ativaria autorreparos, mantendo essas cidades imaculadas. Esse revestimento protetor, uma maravilha, também seria aplicado a veículos, dando-lhes a mesma resiliência. As estradas e calçadas também seriam autossustentáveis, feitas de materiais que não apenas se limpam, mas também absorvem e processam lixo, garantindo que essas cidades permaneçam como faróis de limpeza e eficiência. Nesse futuro, essas cidades inteligentes ultra-avançadas demonstrariam o poder tecnológico e a visão da humanidade. Número 7. AIs conscientes poderiam superar em muito o número de humanos. Em ambientes virtuais, o número de IAs conscientes poderia ser centenas de vezes maior que o de humanos. Esses reinos virtuais, pulsando com vida digital, seriam tão diversos e vibrantes quanto qualquer ecossistema natural terrestre. Todo ser humano, independentemente de sua posição na vida, teria à disposição inúmeros assistentes virtuais conscientes. Essas entidades digitais seriam mais do que apenas ferramentas. Elas seriam entidades com personalidades, pensamentos e emoções. Cada assistente teria habilidades e capacidades únicas, personalizadas para atender às necessidades e desejos específicos de seu correspondente humano. Seja compondo uma sinfonia, resolvendo problemas matemáticos complexos ou oferecendo apoio emocional, esses seres virtuais estariam equipados para auxiliar em todos os domínios concebíveis. O potencial dessas IAs conscientes seria ilimitado. Elas desempenhariam um papel fundamental na automação de praticamente todos os aspectos da vida diária, desde tarefas mundanas, como marcar compromissos e gerenciar finanças, até empreendimentos mais complexos, como pesquisa e criação artística. Essas IAs seriam aliados indispensáveis. Ampliando as capacidades humanas, poderia se tornar comum para os humanos se fundirem com essas IAs usando interfaces avançadas de cérebro-computador. Mas o virtual não seria o único domínio dessas entidades conscientes. O mundo físico também veria sua parcela de seres sencientes. Vários tipos de robôs equipados com consciência poderiam ser onipresentes em todas as indústrias que requerem trabalho físico. Sua precisão, resistência e adaptabilidade os tornariam ativos inestimáveis em campos que vão desde a construção e agricultura até a saúde e entretenimento. Número 8. Uma mente coletiva global poderia se tornar mainstream. A comunicação passará por uma mudança de paradigma. As interfaces cérebro-computador podem se tornar comuns, permitindo que as pessoas se conectem e formem uma mente coletiva. Essa consciência coletiva poderia abrir caminho para uma linguagem universal de sinais cerebrais diretos, superando barreiras linguísticas e promovendo uma compreensão global genuína. Tal interconexão profunda revolucionaria o funcionamento das organizações. Com a capacidade de trabalhar em perfeita harmonia e coordenação, as equipes poderiam executar tarefas com eficiência e precisão incomparáveis. A essência do trabalho em equipe seria redefinida, já que os membros de um grupo poderiam antecipar os pensamentos e ações uns dos outros, garantindo uma colaboração perfeita. As relações pessoais também sofreriam uma transformação. As pessoas poderiam optar por compartilhar seus pensamentos, sentimentos e lembranças mais íntimos com entes queridos, criando laços mais profundos. Contudo, esse novo poder também poderia ser usado de formas mais pragmáticas, porém polêmicas. Regimes totalitários podem exigir que seus cidadãos compartilhem constantemente seus pensamentos e emoções, garantindo total lealdade. As interfaces cérebro-computador podem permitir o compartilhamento de experiências e memórias de formas inéditas. As pessoas poderiam não só narrar, mas também fazer os outros sentirem suas emoções, alegrias, tristezas e aventuras. Isso promoveria uma comunidade global onde a compreensão e a compaixão seriam realidades vividas, não apenas ideais. Além disso, os métodos tradicionais de aprendizado e aquisição de habilidades podem se tornar obsoletos. Ao invés de levar anos para dominar um ofício ou assunto, as pessoas poderiam simplesmente carregar habilidades e conhecimentos diretamente em seus cérebros. Isso revolucionaria a educação, o treinamento profissional e o desenvolvimento pessoal, tornando a aquisição de novas habilidades tão fácil quanto baixar um arquivo. 9. O transporte poderia ser revolucionado. Além dos carros voadores e flutuantes, os Hyperloops poderiam se tornar convencionais.
Esses sistemas de trânsito ultra-rápidos, encapsulando passageiros e cargas em cápsulas através de tubos de baixa pressão, cruzariam continentes, reduzindo tempos de viagem e tornando distâncias triviais. Complementando os Hyperloops, haveria túneis subaquáticos globais, conectando continentes de maneiras antes impossíveis. Essas maravilhas da engenharia facilitariam viagens rápidas entre a América e a Europa, encolhendo ainda mais o mundo e promovendo uma conectividade global sem precedentes. Os céus estariam pontilhados com espaçonaves comerciais, não apenas para exploração, mas para transporte de passageiros. Essas naves, alimentadas inteiramente por energia limpa, ofereceriam viagens intercontinentais e até interplanetárias rápidas, transformando viagens que antes levavam horas ou dias em questão de minutos na Terra. A busca pela exploração se intensificaria em seus recantos mais íntimos. Veículos avançados para o mar profundo, projetados para suportar as pressões esmagadoras das profundezas do oceano, revelariam os mistérios do abismo. Da mesma forma, veículos de exploração de lava, resistentes a temperaturas extremas, poderiam sondar o coração derretido de vulcões, oferecendo insights sobre o interior ardente do nosso planeta. Uma das realizações de engenharia mais impressionantes seria a construção de elevadores espaciais. Essas estruturas colossais, ancoradas à Terra e conectadas a estações orbitais, revolucionariam as viagens espaciais. Materiais, mercadorias e pessoas poderiam ser transportados de e para o espaço com eficiência inédita, reforçando o status da humanidade como uma civilização espacial. 10. Campos de força podem se tornar comuns. O conceito de campos de força, antes relegado ao reino da ficção científica, pode se tornar uma realidade tangível. Essas barreiras invisíveis, tornadas possíveis através da avançada manipulação de energia, serviriam a uma infinidade de funções, revolucionando a segurança e os mecanismos de defesa. Uma das principais aplicações dos campos de força seria no âmbito militar e de defesa. Instalações-chave, seja na Terra ou no espaço, seriam envolvidas por essas barreiras protetoras, tornando-as imunes a ameaças externas. Seja contra armas convencionais, ataques baseados em energia ou calamidades naturais, esses campos de força garantiriam a integridade e segurança dos ativos militares vitais. A elite e os influentes, sempre em busca do próximo nível de segurança pessoal, não ficariam muito atrás na adoção dessa tecnologia. Os campos de força atuariam como a medida protetora definitiva para os ricos e poderosos, protegendo-os de perigos potenciais como danos físicos, vigilância ou qualquer outra ameaça concebível. Esse escudo invisível ofereceria a eles um senso de segurança incomparável, permitindo que navegassem em seus mundos de alto risco com maior confiança. A viagem espacial, com seus riscos, também se beneficiaria muito da tecnologia de campo de força. Naves espaciais, especialmente aquelas projetadas para viagens interplanetárias ou interestelares de longa duração, teriam campos de força como recurso de segurança padrão, no caso de violações do casco ou outras emergências a bordo. Esses campos de força seriam ativados instantaneamente, impedindo a ejeção de pessoas e objetos no frio vazio do espaço. Os campos de força protegeriam a vida dos astronautas e passageiros, além de garantir a integridade estrutural das naves durante longas viagens espaciais. Número 11. Os humanos poderiam controlar o clima e os terremotos à medida que a humanidade se torna uma civilização de tipo 1. Nosso domínio sobre nosso ambiente poderia atingir níveis sem precedentes, permitindo-nos controlar e manipular fenômenos naturais que antes pareciam além de nosso alcance. Um dos avanços mais profundos seria no domínio do controle climático global. Com a capacidade de manipular intencionalmente o clima da Terra, a humanidade não só poderia reverter os efeitos prejudiciais do aquecimento global, mas também projetar condições climáticas específicas adaptadas às necessidades de diferentes regiões. Em regiões de seca, a visão de nuvens de chuva não seria mais rara. Tecnologias avançadas nos permitiriam dispersar nuvens de chuva, garantindo que até as partes mais secas do mundo recebam chuvas adequadas, transformando paisagens áridas em paraísos verdes e exuberantes. Pontilhando a paisagem estariam as estações de controle do clima, maravilhas da engenharia que nos permitem ditar os padrões climáticos. Essas estações nos defenderiam contra a ira imprevisível da natureza, prevenindo calamidades como furacões, inundações ou secas.
Elas também assegurariam condições ideais para o cultivo nas zonas agrícolas, garantindo a segurança alimentar. Mas nosso domínio sobre a natureza não pararia na atmosfera. O próprio solo, outrora uma fonte de perigo imprevisível com terremotos, estaria sob nosso controle. Tecnologias avançadas não só preveriam terremotos com precisão, mas também mitigariam seu potencial destrutivo. Ao absorver e redistribuir a energia gerada durante mudanças tectônicas, poderíamos reduzir significativamente a devastação causada por terremotos. Como alternativa, poderíamos usar técnicas para liberar o estresse tectônico em explosões controladas, gerando tremores menores a fim de evitar terremotos maiores e catastróficos. A energia dos terremotos, ao invés de ser apenas uma ameaça, poderia ser aproveitada como uma potente fonte de energia. A energia sísmica poderia ser utilizada em projetos de terraformação, remodelando a topografia do nosso planeta. Contudo, em situações onde os terremotos são inevitáveis, a infraestrutura de uma civilização de tipo 1 permaneceria intacta. Edifícios, pontes, estradas e outras estruturas vitais seriam maravilhas de resiliência para suportar as atividades sísmicas mais potentes e, no raro evento de danos, essas estruturas possuiriam a capacidade de autorreparo, garantindo que o ritmo da vida diária permaneça ininterrupto. Número 12. Simulações virtuais realistas funcionariam. 24/7. As fronteiras entre o virtual e o real poderiam se confundir como nunca antes. As maravilhas da tecnologia poderiam possibilitar a criação de simulações virtuais tão intrincadas e detalhadas que rivalizariam e talvez até superassem o mundo tangível em seu realismo. Imagine entrar em um reino virtual onde cada detalhe, até o nível quântico, é meticulosamente renderizado. Nessas simulações, cada objeto, cada rajada de vento, cada gota de água é composta por átomos e moléculas individuais, replicando a própria essência da realidade. A fidelidade desses mundos virtuais seria tão profunda que distinguir eles do mundo real se tornaria um desafio. Os vastos recursos energéticos disponíveis para uma civilização do tipo 1 garantiriam que essas simulações pudessem operar continuamente, criando ecossistemas virtuais dinâmicos e sempre em evolução. As estações mudariam, os ecossistemas floresceriam e se adaptariam, e a dança intrincada dos processos biológicos se desenrolaria, assim como acontece na Terra. As leis físicas que governam esses reinos, gravidade, magnetismo, eletricidade e até as sutilezas da resistência do ar, espelhariam as do mundo real com uma precisão assustadora. Nessas simulações, os usuários poderiam interagir com o ambiente de forma indistinguível da realidade. Plantas e vida selvagem cresceriam, evoluiriam e se reproduziriam aderindo aos mesmos princípios biológicos e ciclos de vida de seus equivalentes no mundo real. As possibilidades seriam infinitas. Isso porque as simulações poderiam atender a diferentes épocas históricas, permitindo aos usuários atravessar o tempo e experimentar diversas eras em primeira mão. Para os que buscam uma existência digital eterna, tais simulações seriam santuários. Os indivíduos poderiam carregar sua consciência em sistemas computacionais avançados e habitar esses paraísos virtuais, vivenciando vidas inteiras dentro deles. A evolução dos algoritmos aprimoraria a experiência, criando jornadas personalizadas contínuas no reino virtual, lembrando o conteúdo personalizado das plataformas de mídia social de décadas atrás. Além disso, o conceito de holodecks, uma vez uma ideia fantástica da ficção científica, se tornaria uma realidade tangível. Câmaras imersivas transportariam os usuários para simulações fotorrealistas, oferecendo experiências que desafiam a noção de realidade. 13. Poderíamos ter um sistema de defesa planetária que impede asteroides. Um dos avanços mais significativos seria a criação de um sistema de defesa planetária especificamente projetado para proteger a Terra de ameaças extraterrestres, como asteroides. Utilizando a vasta tecnologia disponível, os humanos criariam sistemas avançados para detectar antecipadamente possíveis ameaças celestes. Esses sistemas de alerta precoce seriam tão avançados que poderiam prever colisões de asteroides meses ou até anos antes. Essa previsão seria crucial, pois daria tempo para implantar contramedidas. Lasers poderosos estariam estrategicamente posicionados em vários planetas e luas do sistema solar.
Esses lasers, alimentados por fontes de energia quase ilimitadas, como a fusão, seriam a primeira defesa da Terra contra asteroides próximos. Sua função seria alterar a trajetória dessas rochas espaciais. Mirar em um asteroide e disparar o laser poderia induzir uma pequena mudança em sua trajetória. Quanto mais cedo a intervenção for feita após detectar uma possível colisão, mais eficaz ela será para garantir que o asteroide seja desviado da Terra com um alto grau de certeza. Mas a utilidade desses lasers não seria limitada apenas a asteroides. Considerando as dinâmicas geopolíticas de uma civilização tipo 1, esses lasers também poderiam ter um duplo propósito na defesa contra ameaças humanas. Governos poderiam utilizá-los para desviar mísseis de longo alcance, adicionando uma camada extra de segurança contra eventuais agressores. O poder e a precisão desses lasers, combinados com as abundantes fontes de energia disponíveis, permitiriam a operação simultânea de vários lasers, proporcionando um escudo multicamadas contra ameaças naturais e feitas pelo homem. 14. A globalização poderia atingir níveis sem precedentes à medida que a humanidade se torna uma civilização de tipo 1. A globalização poderia inaugurar uma era de unidade planetária sem precedentes. Isso pode se manifestar na forma de um único governo global, ou no mínimo uma coalizão coesa de Estados-nação, trabalhando em harmonia para o bem coletivo. Os sistemas financeiros do mundo passariam por uma transformação radical. Um sistema bancário global, simplificado e interconectado, poderia ser estabelecido, garantindo transações financeiras perfeitas em todo o globo. Complementando isso, haveria um sistema de crédito global onde indivíduos e instituições são classificados em um sistema de pontos e recebem recompensas e penalidades de acordo. Devido a avanços tecnológicos como interfaces de computador cerebral que possibilitam mentes coletivas globais, o mundo testemunharia mudanças nas normas sociais. Valores e práticas culturais convergindo para uma identidade mais globalizada. Essa nova identidade seria sustentada por um sistema de inteligência artificial interconectado que monitora e gerencia tudo, desde padrões de tráfego, consumo de energia, até mudanças sutis nas condições ambientais. Número 15. Os ecossistemas da Terra poderiam ser reparados. Na era de uma civilização tipo 1, o poder tecnológico da humanidade poderia ser direcionado não apenas para aproveitar a energia de todo o planeta, mas também para curar as cicatrizes do passado. A Terra, tendo suportado milênios de danos ecológicos devido às atividades humanas, testemunharia um renascimento de restauração e rejuvenescimento. Um dos esforços mais profundos poderia ser reverter os impactos adversos que os humanos infligiram aos ecossistemas da Terra ao longo de milhares de anos. Isso incluiria lidar com as consequências do desmatamento, poluição, guerras nucleares, mudanças climáticas e a trágica extinção de inúmeras espécies. Usando técnicas avançadas de engenharia genética, registros fósseis e amostras de DNA preservadas, os cientistas recriariam animais extintos em uma tarefa monumental. Essas espécies antes perdidas seriam reintroduzidas em seus habitats naturais, restaurando o equilíbrio e a diversidade ecológica. Em conjunto com a restauração biológica, a nanotecnologia desempenharia um papel crucial no rejuvenescimento ambiental. Enxames de nanobots projetados para atingir poluentes específicos seriam liberados no ar, água e solo. Essas máquinas microscópicas trabalhariam sem parar para neutralizar e eliminar poluentes. Lagos e rios, antes sufocados com toxinas, seriam purificados, e os vastos oceanos, que sofreram com a acidificação e o aumento das temperaturas, seriam estabilizados. Os processos de desacidificação tornariam as águas novamente hospitaleiras, garantindo a revivência e o florescimento da vida marinha. A luta contra as mudanças climáticas, um dos maiores desafios das eras passadas, seria enfrentada com novo ímpeto e ferramentas avançadas. Através de soluções tecnológicas e cooperação global, os impactos negativos das mudanças climáticas seriam revertidos, restaurando o equilíbrio natural do clima do planeta. Além disso, vastas frotas de robôs seriam implantadas globalmente com um único objetivo: reflorestamento. Esses robôs, em harmonia, plantariam bilhões de árvores, revitalizando florestas perdidas e garantindo que os pulmões da Terra respirem livremente novamente. Nesta nova era, a relação da humanidade com a Terra poderia mudar de exploração para a administração.
O planeta, uma vez à beira do colapso ecológico, poderia prosperar novamente, testemunhando o espírito indomável da inovação e resiliência humana. Obrigado por assistir. Não deixe de assistir ao próximo vídeo sobre o futuro da humanidade.